Graça e paz a todos. Hoje a nossa 9ª aula, né? Está chegando no final do nosso curso. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pela dedicação de vocês, pela paciência de vocês, pelo esforço que vocês estão tendo para completar essa matéria. Haja vista que quando geralmente nós começamos um curso secular, ou até curso mesmo relacionado à Bíblia, né? Ao Evangelho, começa-se com 100 e conclui-se com 15, 20, ou seja, 80% dos alunos muitas das vezes não completam o curso. E eu fico muito feliz porque vocês ainda estão por aí, vocês estão perseverando. Eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês. E hoje, como eu falei, né, a nossa 9ª aula, e nós vamos continuar na questão lá da página número 29, seguros em Cristo. Ou seja, a nossa permanência no relacionamento com Deus é firme, é permanente. Não tem esse negócio de mudar, não. Não muda. Né? O nosso compromisso com Deus, ele é firme. Salvos para sempre. Eu estava pensando numa música hoje, do J Neto, que, né, eu acho que vocês conhecem esse cantor, J Neto. Ele conta a história que um certo dia eu me afastei de Deus e fui viver a minha vida. Abandonei Jesus e para o mundo eu fui, e para mim tudo mudou. Confesso que sofri, no mundo foi infeliz, eu fui escravo da dor. Aí ele vai descrevendo. Aí quando chega no refrão ele diz assim: Nazareno, 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 eu te amo. Aí tem uma outra parte que diz assim: Jesus Cristo Nazareno, outra vez me salvou. Estragou com a música. Uma música tão linda, vem falando de tantas coisas boas, mas chega nessa parte aí, estragou com louvor. Porque, na verdade, nós não cremos que uma pessoa é salva várias vezes. Um relacionamento com Deus, o novo nascimento, nós já batemos isso em todas as aulas. Eu acho que a gente vem trabalhando isso. Que o novo nascimento, ele é um ato, ele é um momento. A salvação é um momento. A regeneração, ela é um momento. A santificação, ela é um ato contínuo nas nossas vidas. Ela continua. Enquanto Jesus não vier nos buscar através da morte ou através do arrebatamento, nós estamos nesse processo de santificação. Mas a glorificação também nós iremos enfrentar e passar por ela, pela glorificação. E eu acho bem interessante que Romanos, né, capítulo 8, lá no versículo 28 a 30, ele fala desses processos aí na nossa vida, né? E diz lá que nós já fomos glorificados com Cristo. Mesmo nesse corpo agora, nessa matéria, é tão certa a nossa glorificação que ele diz lá que nós já somos glorificados. Ele já nos glorificou. Então é importante que atentemos a essa questão da segurança da nossa salvação. Vários textos da Bíblia falam sobre a segurança de salvação. E eu penso agora em 2 textos para compartilhar com vocês. Aliás, 3 textos, né? Que é de João capítulo 10, lá pelo versículo 28 e 29. Tem lá de Romanos capítulo 8, né? Que diz que nós estamos seguros em Jesus, firmes em Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Então, isso mostra a segurança de salvação. E lá de Filipenses, né, Colossenses, capítulo 3,
que fala que nós estamos em Cristo, fomos colocados dentro da pessoa de Jesus. Então, isso para nós mostra segurança de salvação. Então, é isso que nós devemos ter, essa certeza, essa convicção de que nós estamos seguros em Cristo. E, na verdade, nós não. Essa segurança não parte de nós. A segurança que temos em Jesus é por causa dele. É ele quem está nos segurando. A outra música, né, que às vezes nós cantamos errado e é uma letra equivocada com relação a isso, é segura na mão de Deus e vai. Muito linda a canção, mas é o contrário. É Deus quem segura nas nossas mãos. Porque se formos nós para segurar nas mãos de Deus, ou na mão de Deus, poderemos soltar e largar Deus. Mas é quando ele segura nas nossas mãos, nós estamos seguros nesse relacionamento. Pois bem, eu gostaria de começar hoje com vocês compartilhando um texto que eu acho bem interessante, porque nós vamos falar hoje um pouquinho da história de Pedro. Hoje é a nossa história bíblica, que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes da história bíblica, né, que segue aí na apostila de vocês, na página 29, eu quero ler um texto aqui de 1 Timóteo, lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 15, que diz o seguinte, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E alguém me pediu hoje, lá da ilha, né? Pastor, me ajude numa história, compartilhe uma história comigo, que eu preciso das aplicações e das implicações dessa história. Eu quero compartilhar com um grupo de crianças e adolescentes aqui da ilha, mas eu gostaria que o senhor me ajudasse. E foi um tempo, uma história que eu amo demais, lá de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 3, que é a história da ovelha perdida. E eu me penso que Paulo e cada um de nós nos encontrávamos assim, como aquela ovelha que havia se perdido do pastor. E a história conta, lá de Lucas, capítulo 15, que aquele pastor, aquele homem, ele deixou as 99 seguras no seu curral e largou tudo e foi em busca daquela ovelha que se havia perdido. E é interessante que quando ele a encontra, ele a coloca nos seus ombros. Ele leva para sua casa. E eu achei muito interessante porque quão dificultoso foi para aquele homem. Né? Eu imagino assim, me vem passa um filme na minha mente, o quanto foi dificultoso para aquele homem largar tudo. Naquele contexto lá de Israel, os terrenos, né, não são assim como os nossos aqui, amplo, plano, muito escorregadio, com muitas dificuldades, com montes, montanhas, e aquele homem saiu em busca daquela ovelha, não mediu esforços para ir, ele largou tudo para ir, e quando ele a encontra, ele diz que ele leva para sua casa, também não se importou com o peso dela, levou para sua casa e fez uma grande festa, reuniu todos os seus amigos, todos os seus vizinhos, todos os seus parentes, e festejou por aquela ovelha que havia perdido. E uma coisa que eu acho bem interessante, no final da história ele diz, é assim mesmo, da mesma forma, o nosso Pai Celeste,
por um pecador que se arrepende. Há grande júbilo, alegria nos céus, quando um pecador se arrepende. Então, nós, Paulo e Simão, que nós vamos ver a história dele, nós estamos no mesmo, nós estávamos seguindo no mesmo caminho. Estávamos indo para o inferno. E Deus, pela sua graça e misericórdia, ele nos tirou de lá. E isso não traz para a gente orgulho, não traz para a gente mérito, traz para a gente, nos deixa muito humilde, humilhados, gratos pela ação de Deus nas nossas vidas. Nós estávamos perdidos. E Paulo diz aqui, né, que ele estava perdido. E Deus o achou, porque ele era o principal dos pecadores. Se nós formos observar, o que Paulo fez com a igreja? O que Paulo fez com os cristãos? Mas Deus transformou a sua vida, restaurou seu coração, assim como o de Pedro. Então, esses dois homens, tanto Paulo quanto Pedro, eles foram, assim, dois pilares, né, para a igreja, para o desenvolvimento da igreja. E isso, nós somos fruto do trabalho desses dois homens, queiram ou não. Porque esses homens se desdobraram. Eles foram em busca da ovelha perdida, da que se perdeu. Porque eles seguiram o exemplo do seu mestre. E quantos de nós estamos dispostos, né? E eu pensei muito nisso hoje, gravando essa história para essa irmã querida, pensando nas nossas vidas. Quantos de nós estamos dispostos a largar tudo, a arriscar nossa própria vida, porque ali naquele contexto de Israel, tinham os animais ferozes que devoravam as suas presas com muita facilidade, mas em nenhum momento aquele homem pensou nisso. Talvez até pensou, mas ele enfrentou tudo e todo para ir em busca daquela ovelha perdida. Então eu estou compartilhando com vocês algo que está assim, muito no meu coração, sabe? Então, esse é um texto que eu gostaria de compartilhar com você para iniciar como Deus mudou a história de um pecador para um verdadeiro adorador. E esse homem se empenhou, se embrenhou mesmo na obra e fez toda a diferença. E também, pensando nisso, lá de 1 Pedro, capítulo 2. Por isso que eu quis trazer Paulo e Pedro como esses dois pilares para nós pensarmos como Deus usou esses homens para restaurar, transformar outras vidas. E assim ele pode também nos usar para isso. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Falando, né, para os forasteiros, aqueles irmãos que eram forasteiros da dispersão, né? Ele diz assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, esse texto aqui é lindo, esse versículo é fantástico, porque, na verdade, nós podemos pensar em três questões, fazemos três perguntas para nós mesmos. A primeira pergunta é quem somos, né? Quem somos? Quem somos nós? Agora, nós somos raça eleita. O que somos? Nós somos a igreja eleita, a raça eleita. Mas não para aí. A próxima pergunta é, se somos isso, para que somos isso? Qual o propósito de sermos igreja? Sermos raça eleita, sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso? Temos um propósito. Sabe para quê? Para levar as boas novas, para anunciar, para proclamar a todos os povos as suas maravilhas. Então, para que somos? E a última pergunta é, por que somos? Por que somos tudo isso? Por que somos igreja? Para que um propósito, né, de levar a palavra? E por que isso?
tudo isso resposta pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia dele é que somos tudo isso. Não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus, como diz, né, o versículo 10. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Essa palavra misericórdia é muito interessante aqui. Mas agora alcançaste misericórdia. Então, tudo isso que somos agora é por causa da misericórdia de Deus. Paulo alcançou misericórdia e ele queria dar essa misericórdia para as pessoas também que estavam ao seu redor, compartilhando da graça, da misericórdia, orando com as pessoas. Eu gosto muito de orar com as pessoas. Eu chego com as pessoas e vejo a dificuldade delas. E muitos de nós, às vezes, nós dizemos assim, as pessoas pedem oração para nós, e a gente diz assim, eu vou orar por você. E muitas das vezes, nós não anotamos e acabamos esquecendo de orar. E eu penso o seguinte, que nós precisamos orar pelas pessoas, é um privilégio nosso, mas também nós precisamos orar com as pessoas. E eu chamo a pessoa, você quer oração mesmo? Então vem cá, eu vou orar por ti agora. E eu chamo a pessoa, pego na mão dela, quando é o caso, e a gente ora naquele momento ali. Isso, irmãos, é proclamar as virtudes. E aí abre a oportunidade para a gente compartilhar e ter uma amizade, um relacionamento com as pessoas. Alguém diz que eu não gosto de perder oportunidades, e isso é verdade. Não gosto de perder. Se é para orar, eu oro. Se é para compartilhar, eu compartilho. Porque nós não sabemos se nós temos outras oportunidades depois. Às vezes, quando a gente chega perto, senta com alguém no ônibus, do lado, a gente não puxa nenhum assunto, nem pergunta o nome da pessoa. Eu não gosto disso. Eu chego junto com a pessoa no ônibus e já vou logo puxando o assunto, procurando saber da vida dela e, por final, a gente está orando junto, compartilhando junto, trocando o número do WhatsApp. Eu quero que vocês orem por duas famílias que nós tivemos o privilégio, nesse final de semana, de compartilhar com elas. Não sei se eu compartilhei com você na aula passada, que nós íamos com duas famílias fazer uma viagem. Irmãos, eu quero dizer para vocês que foi algo assim fantástico. Eu estar junto com essas duas famílias. E eu achei muito interessante no final a fala da pessoa, de uma das senhoras. Ela disse assim para nós: poxa, foi muito bom conhecer vocês. Muito bom. Eu amei vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês fazem parte da nossa família. Parece que a gente já conhecemos vocês há anos. Nunca tínhamos visto essa pessoa. Então, irmãos, assim, isso é um privilégio para nós. Podemos refletir o caráter de Deus através das nossas vidas, do nosso comportamento. Mas vejam bem, olha como nós éramos antes. Nós não tínhamos condições nenhuma de refletir a glória de Deus. Nós éramos pecadores, nós éramos inimigos, nós éramos fracos, nós éramos... Mas Deus transformou o nosso coração. Isso é muito bom. E agora, eu quero que vocês olhem para essa família para que nós possamos investir muito mais na vida delas. Está me vendo? Oi? É Luiz? Fala! Desculpa, vocês estão me vendo aí? Estão me vendo aí? Não, a gente está te escutando, Sabá. Pois é, mas acho que queimou minha câmera aqui, porque ninguém está me vendo aqui, ó. Não se preocupa com isso, a gente está te escutando. Não se preocupa não. Tá bom. A gente está te escutando, beleza. Ah. Então, meus irmãos, vamos... Valeu, Sabá. Vamos para a nossa história. Ah. Já compartilhei 2 versículos de Paulo e de Pedro. Agora vamos ver a história de quem era esse Simão, esse Pedro. Simão, história bíblica. Vamos lá. História bíblica. Simão era um pescador, melhor dizendo. Era um pescador. Eu me identifico muito com Simão, porque eu também sou pescador. Nós fomos agora para lá, para o lugar onde nós estávamos. Gente, eu fui pescar com
com os rapazes com que nós estávamos juntos. Que tempo bom pescando com esses meninos, com esse cidadão amigo meu. Muito bom nosso tempo. Eu gosto de pescar. E através da pescaria, a gente pode pescar por duas vezes. Pescar o peixe e pescar pessoas. Porque nós, cada um de nós, somos pescadores. E Pedro era um pescador nato. E um dia, quando Deus transformou a sua vida, ele não deixou de pescar. Ele continuou pescando. Agora, como Jesus falou para ele, vocês agora vão pescar pessoas. O seu nome veio de Simeão, um dos filhos de Jacó. Pedro, a semelhança deste filho de Jacó, ou seja, igual a Simeão, era muito impetuoso e instável. Pense num cara brabo. Pense num cara violento. E eu conheço pessoas assim. Eu convivo com gente assim. É o nosso dia a dia. Nós podemos observar pessoas violentas. Você não pode olhar para elas diferente. Que elas já vão chegar em você. Qual é? Por que está me olhando desse jeito? Vai querer encarar? E são pessoas, meus irmãos, que precisam de amor. Elas precisam de amor. Elas precisam de afeto. E quando elas entendem e conhecem o amor de Deus, elas são profundamente tocadas. Dê amor para essas pessoas. E Pedro precisava de amor, algo que ele não tinha, porque ele era filho de Simeão. Deus mudou completamente a sua história. Ele ouviu sobre Jesus pela primeira vez. Vocês sabem a história de Simeão, né? Não precisa nem falar aqui. Porque Simeão, só para abrir um parêntese aqui, foi um homem que matou todos os siquemitas por causa como eu posso falar, julgar, né, a virgindade da sua irmã. Então ele foi mesmo, para se vingar da virgindade da sua irmã, o camarada fez maldade com ela, se vingou de todo aquele povo, matando-os, todo mundo à espada. Então Pedro, ele veio desse povo aí. O cara era bom de espada, o cara era bom de faca. Mas essas pessoas bom de faca e bom de espada, um dia eles podem se tornar muito bom da palavra também. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. Ele ouviu sobre Jesus pela primeira vez, através de seu irmão André, que o apresentou. Isso está lá em João capítulo 1 do Evangelho. Jesus, sabendo da mudança que ia acontecer na vida de Pedro, imediatamente falou: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que significa Pedro. A presença do Espírito Santo na vida de Pedro iria transformar o impetuoso Simão no estável Pedro. E foi isso mesmo que aconteceu. A gente vê um Pedro muito brabo, muito violento, muito impetuoso, mas isso na velha vida. Mas quando Jesus transforma a sua vida, é um amor de pessoa, é um amor de homem, é um amor de adorador. E Jesus realmente transformou aquele coração. Nós éramos assim também. Todos nós temos uma vida para trás aí muito suja. O nosso passado é um passado muito sujo, muito negro. Mas como Paulo escrevendo aos Coríntios, né, capítulo 6, a partir do versículo 9, ele fala também de quem nós éramos. Mas ele diz lá que no final lá para o versículo 11, ele diz que Deus nos lavou, vocês foram lavados, vocês foram purificados, vocês foram restaurados, e Deus mudou a nossa vida. Então,
Nós éramos para trás, muita coisa feia. Aqui não dá nem para a gente mencionar, como diz Paulo também lá em Romanos, eu creio que no capítulo 6, né, de Romanos, que só o pensar, o referir, é vergonhoso a gente estar falando sobre isso. Porque a nossa vida era muito nojenta. Mas Deus mudou a nossa história. Simão acompanhou Jesus por todos os lugares por mais de 3 anos. Foram idas e vindas de Pedro com Jesus. Pedro acompanhou Jesus para onde ele ia. Eu acho muito legal isso, irmãos. Porque mesmo Pedro, eu vou até pregar sobre isso, eu estou preparando uma mensagem sobre não siga de longe. Porque a Bíblia diz lá em Mateus que Pedro seguia de longe. Mas mesmo assim, seguindo de longe, ele estava lá. Ele não era ainda um adorador restaurado, uma pessoa restaurada, melhor dizendo. Ele ainda não era um verdadeiro adorador. Mesmo assim, ele estava lá. Ele queria, ele perguntava. Ele estava lá. Mas, quando Jesus mudou mesmo a história dele, ele foi uma pessoa que realmente levantou a bandeira. Ele vestiu a camisa. Foi um homem diferenciado. Mas por quê? Ele acompanhou Jesus por 3 anos. Eu me lembro no livro de Atos, eu creio que lá para o capítulo 4 de Atos, quando as pessoas começam a perguntar para Pedro, vem cá, esse cara aí que fica fazendo tudo isso, mas ele não é isso, ele é pescador, homem letrado, não sabe ler, não conhece a letra, inculto. Mas eles reconheceram que ele estivera com Jesus por 3 anos. A escola, a faculdade de Pedro foi ter acompanhado Jesus por 3 anos. Ouviu e viu muitas coisas sobre Jesus. Ele presenciou seu primeiro milagre em Caná da Galileia, lá em João capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho e todos os outros sinais que Jesus havia realizado. Ele ouviu todos os seus ensinamentos. Simão teve o privilégio de estar presente nos momentos importantes, como na transfiguração, quando Jesus deixou sua natureza divina transparecer, e no discurso no Monte das Oliveiras, quando Jesus descreveu o futuro. Então, Pedro, ele foi uma testemunha, né, que nós chamamos de testemunha ocular de Jesus. Eles viram. Ele, João e Tiago foram os 3 que tiveram mais assim o privilégio de estar mais de perto, acompanhando Jesus, mais de perto. Muito embora que Mateus diz que em certo momento Pedro seguia de longe. Simão mostrou sua natureza impetuosa quando foi o único entre os 12 que pediu para andar sobre a água. Quando reprovou Jesus por falar da sua morte. Quando recusou deixar Jesus lavar seus pés, lá em João 13. E quando também cortou a orelha do escravo do sumo sacerdote. Ou seja, Malco, né? A gente pode ver isso lá em João, no final do livro de João, ele cortando a orelha do sumo sacerdote. Mas a instabilidade de Simão foi prevista por Jesus, quando ele disse que Simão ia negá-lo. Ou seja, Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. Não era novidade para Jesus. Não era para Jesus eu não sabia. Não, Jesus sabia que Pedro ia negar Jesus. Tudo estava previsto já. Jesus falou que Satanás tinha pedido permissão para testar a sua fé. Ele avisou que Simão deveria vigiar e orar, e que negaria Jesus antes do galo cantar.
Simão, autoconfiante, não orou, não vigiou, nem procurou conselho de Jesus. Ele foi derrotado por uma criada, adolescente, negando Jesus veemente por 3 vezes. E cada vez mais, ele insistia muito fortemente que não conhecia Jesus. Então você vê isso, né? Nós podemos ver isso na incredulidade, na ignorância de Pedro. Uma pessoa completamente medrosa. Podemos dizer até uma pessoa covarde, né? Dizendo que não conhecia, que não sabia, que é aquele seguir de longe. Mas ele estava lá. Quando Jesus olhou para Pedro, este chorou amargamente. Jesus, porém, restaurou a Simão. Primeiramente, quando ele levou Simão a confessar o seu amor para com ele 3 vezes, uma para cada negação. Negou 3 vezes e ele confessou 3 vezes. E o mais importante é que Jesus enviou seu Santo Espírito para transformar o estável Simão em Pedro, o firme, porque Pedro significa rocha, pedra, forte. Pedro não era forte. Ele foi derrotado por uma criada, foi derrotado pelo sono. Mas depois que Jesus transforma a vida dele, ele se tornou muito forte. E, de fato, fez jus ao seu nome, Pedro. No primeiro dia da igreja, durante a festa judaica chamada Pentecostes, Pedro se levantou, agora transformado por Deus, né? Restaurado, cheio do Espírito Santo. Ele se levantou na frente da multidão. Ele não tinha coragem de se levantar na frente de uma criança, de uma jovem, de uma adolescente. Agora, transformado por Deus, restaurado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, ele se levanta na frente da multidão e testemunhou firmemente sobre Jesus, dizendo: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Muita coragem de Pedro. Muita ousadia de Pedro fazer isso. Pedro também disse a mesma coisa às autoridades, quando afirmou: não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Os líderes judeus ficaram maravilhados, pois um homem tão simples e sem qualquer treinamento falava com tanta coragem. Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Um homem iletrado, um homem inculto, né, que não tinha passado por nenhuma faculdade teológica, nenhuma faculdade, universidade federal, nada disso. Simão agora havia sido transformado em Pedro. Ainda que Pedro tenha errado e pecado após sua transformação, ele nunca mais vacilou na sua confissão depois disso. É bem interessante anotarmos que quando nós conhecemos Jesus, isso não quer dizer que nós não vamos falhar, que nós não vamos pisar na bola. Nós vamos falhar. Mas o importante é que nós nunca mais, né, vamos retroceder, como nós lemos na aula passada, lá de Hebreus capítulo 10. Isso não foi devido à sua firmeza, porque ele não era firme em si mesmo, não era ele mesmo, mas era a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando Deus começa um trabalho numa vida, ele o termina. Nós vimos também na semana passada, né? Que quando Deus é Deus quem efetua, tanto em vós o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma vida transformada por Jesus é uma vida que persevera com Deus
até o fim. Não vacila, não se desvia. Hoje a gente vê muitas pessoas, eu estou desviado. Uma pessoa que realmente teme a Deus, ele vacila, ele pode vacilar, pode pecar, mas ele não se desvia. Ele não sai da palavra, não sai da presença de Deus, mesmo com as suas dificuldades, os seus pecados. Agora, nós lemos a história de Pedro, como Deus transformou a vida dele, e como ele era, e tem algumas perguntas aqui para consideração, para nós considerarmos. Né? Primeira, na sua opinião, a negação de Pedro foi algo difícil para Deus perdoar? O que vocês acham? Página 31. Deus perdoou a negação de Pedro? Foi difícil para Deus perdoar? Não. Cremos que não, né? Por quê? Pedro era diferente de Paulo? Não. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores e Deus o perdoou. Alguém me fez uma pergunta, acho que semana passada, recentemente. Como nós podemos ter certeza do perdão de Deus? Como Paulo ou Pedro sabia que Deus o perdoou de verdade? Pensem nisso. Como é que nós sabemos que Deus perdoou de verdade, gente? Você está fazendo uma pergunta, quer a resposta ou é só o comentário? É uma pergunta. A gente pode observar que eu entendo que quando Deus escolheu Pedro, Jesus Cristo, ele já sabia tudo que Pedro ia fazer, como ele era frágil, e assim mesmo ele o escolheu. Então, para ele não foi nenhuma surpresa. Certo. Para Jesus. Ele já o tinha escolhido. Então, era algo que estava na ciência de Jesus. Então, não foi difícil, porque isso não surpreendeu Jesus, pois ele próprio tinha afirmado que ele o negaria. Se alguém tinha que aprender sobre perdão, era Pedro. E não Jesus, no caso, né? Correto. Quando ele perdoa, quando Jesus nos escolhe, ele nos escolhe porque ele quer manifestar sua misericórdia em nossas vidas. Mas ele já conhece todas as nossas fraquezas, nossas falhas, ele já sabe de todas elas. E se alguém perguntar para você, ou para qualquer um de nós, como ter certeza do perdão de Deus? Essa pergunta. Porque como é que nós sabemos que, de fato, nós somos perdoados por Deus? Bom, pela firmeza da promessa de Deus. Quando ele nos escolhe, ele é poderoso para nos salvar. E ele já demonstrou esse poder através de oferecer sua própria vida por nós. Não sei se era isso que o senhor queria, mas... Tem algum versículo que nós podemos nos apoiar? Vou deixar para outro que esteja lembrando aí. Tá, então vamos continuar, tá bom? Aí, 1 João 1,9. Oi? 1 João 1,9 fala que
Deus perdoa todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar. De toda injustiça. Muito bem. Toda. Né? Toda. Muito bem, minha irmã. Ótimo versículo. Joia. Então vamos para a segunda pergunta, ok? Segunda pergunta. Luiz, Diga, meu querido. Romanos 8:1 aqui, o que é que fala aí? 8? Agora, pois, eu não sei se encaixa isso aí, Romanos 8:1. 8:1. Agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, então é uma segurança para a gente. É segurança de salvação. Isso é verdade. Então é Deus quem chama. Entendeu? Não é a gente que quer. Isso. A Bíblia diz que nos escolheu antes da fundação do mundo. Certo. Né? Beleza. Quer dizer, nós não tínhamos nascido, nem imaginávamos nascer, não sabíamos nem o que era isso. E quando nascemos, que crescemos, né, passamos por várias fases da vida sem saber quem era Deus. E Deus nos chamou. Né? Então, quando Deus chama, né, que tu falaste no começo, ele começa a obra e termina. Aham. Então, mano, né? Isso não é para qualquer um, não. É só Deus que faz isso na vida das criaturas dele que ele criou. Né? Certo. Beleza. Humano, né? Correto. Tem um versículo também que eu gosto muito, é Isaías, capítulo 43, versículo 25, que ele fala assim: eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, Deus, quando Ele nos perdoa, quando Ele nos justifica, Ele apaga as nossas transgressões, tanto no passado, presente e futuro, ainda que nós ainda vamos falhar ainda, mas Ele já perdoou uma vez por todas. Mesmo sabendo nossas dificuldades, nossas falhas, como Pedro, ele, mesmo assim, ele nos perdoa. Totalmente. Correto. Tem um versículo lá de Hebreus, também, que eu estava pensando, que ele fala sobre isso, né? Ele diz que nunca mais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Para sempre. Para sempre. Nunca mais me lembrarei. 10:17 de Hebreus. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E olha o 18. Ora, onde há remissão, sabe o que é a palavra remissão? Podemos fazer um paralelo dessa palavra remissão, ou fazer o sinônimo, melhor dizendo, da palavra remissão, é justamente a palavra perdão. E ficaria assim o versículo: ora, onde há perdão destes pecados que ele está falando, né? Já não há oferta pelo pecado. Então Deus, ele já perdoou todos os nossos pecados. E isso traz para a gente uma alegria. Não em pecar, porque na verdade Deus não dá licença para a gente a pecar. Ele dá. Isso é alegria para a gente viver uma vida que o agrade, né? Porque ele já perdoou os nossos pecados. Todos. Passado, presente e até mesmo o que nós iremos cometer. Pois bem, então essa é uma verdade. Agora a segunda pergunta é o seguinte: qual foi o impacto desse perdão na vida de Pedro? Qual foi o impacto do perdão de Deus na vida dele? Gratidão. Gratidão. Outra pessoa pode falar. Pedro não vacilou mais. Certo. Não E nem duvidou.
não vacilou e nem também duvidou do amor de Jesus por ele. Como eu falei semana passada, né? É o reconhecimento que Pedro teve na vida dele de saber que Jesus sabia que ele ia negar, né? E mesmo assim ele não mudou o seu modo de agir com ele, de tratar ele. E por isso que eu creio que um dos impactos que aconteceu na vida de Pedro foi isso. Ver que Jesus tratou ele, né? Com consideração, mesmo sabendo que ele iria negar ele. Então, para mim, é reconhecimento, né? Da misericórdia de Deus. E ele se tornou mais humilde e dependente de Deus a partir desse momento. Exatamente. Humildade. Humildade. Muito humilde perante o Senhor. Muito humilde, muito grato, muito dependente de Deus. Né? Outra palavra que eu colocaria também, dependência total de Deus. Eu estava pensando, logo no meio da pandemia, que a gente ainda está na pandemia, né, mas acho que um ano atrás, houve muitas mortes. E onde eu morava, eu sempre saía, né, eu não parei na pandemia, e eu sempre saía, e eu cheguei em frente de uma casa, onde tinha eles colocaram uma faixa muito grande na frente da casa. A palavra que define a minha vida, assim mesmo. A palavra que define a minha vida é gratidão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma ideia. Não perguntei lá para aquela família o que aconteceu. Mas, pelo que eles escreveram ali, aquele homem escapou da morte, ou aquela mulher escapou da morte. Então, meus irmãos, quando nós escapamos da morte, eu penso nesse caso lá, física, né? Mas quando nós escapamos da morte eterna, o que define a nossa vida agora é ser grato a Jesus. Para toda nossa vida, sermos gratos a Ele. E Pedro foi grato. Ele não parou mais. Ele não vacilou. Ele se tornou humilde. Ele se tornou dependente. Ele se tornou grato ao Senhor. E nós podemos observar, né? Tanto é que alguém disse, histórias extra-bíblicas, que Pedro, ele foi morto do mesmo jeito que Jesus foi morto. O contrário foi de cabeça para baixo. Ele não queria morrer como Jesus. Crucificado, normal. Ele queria morrer o contrário. Para ver a gratidão. Mesmo assim, morrendo, ele não negou Jesus. Que história, que vida, que exemplo. Outra pergunta. O que o leva a sentir-se seguro no seu relacionamento com Deus? Agora está falando para a gente. O que nos leva a sentir seguro no nosso relacionamento com Deus? O que leva a gente a sentir tanta segurança? É aquilo que eu falei agora. As pessoas fazem cada pergunta para a gente. Uma delas é, por que você tem tanta certeza de que Deus perdoa o seu pecado? A gente já bateu nisso, né? Agora, se alguém perguntar, por que você sente tanta segurança nisso? Nesse relacionamento com Deus que você diz que tem? Por quê? E aí? Qual a resposta? Tem resposta? Bom, para mim, é uma coisa assim que me deixa muito segura, né, do meu relacionamento com Deus, é não ter o amor ao pecado, né? Eu lembro no começo que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu era apenas uma pessoa religiosa, né? Que tinha apenas uma lista de tarefas no dia para fazer, para ler a Bíblia, mas não era algo natural, não era algo que eu buscava, porque eu amava a Deus, porque eu queria mais de Deus na minha vida, né? Então, hoje, depois de muito tempo estudando a palavra de Deus, eu vejo que uma coisa que me deixa segura no meu relacionamento com Deus é não amar o pecado, né?
e não viver nesse erro. Tem até uma frase que eu até falei na mensagem que meu áudio não estava funcionando, que diz assim: sei que ainda falho, não sou perfeito, mas falharei tentando acertar, com a graça de Deus eu irei conseguir. Né? Então, é uma coisa assim que define o cristão, é essa busca, né? Todo o tempo do arrependimento e da mudança de vida. Muito bom. Tem mais alguém? Por que você é tão seguro nesse relacionamento com Deus? Eu poderia responder com um versículo. Filipenses 1,6, que diz assim: porque estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de começar essa obra em nós, por isso que nós estamos seguros. Se dependesse de nós, nós poderíamos falhar ou até mesmo desistir, mas foi Deus que tomou a iniciativa, porque Ele tomou e nos chamou, nós estamos seguros e nada pode nos tirar isso, porque Ele começou, então Ele há de completar. Correto. Beleza. Boa noite. Concordando com o irmão Lucas, né, que eu ia falar mais ou menos isso mesmo. A certeza da fidelidade de Deus que nos deixa seguros, porque a gente sabe que Ele nunca muda, né? Então a palavra é a fidelidade, mas que existe nele, né? Não em nós. Certo. Muito bem. Legal pela participação de vocês. Vamos para a próxima pergunta? Para a gente sair daqui um pouquinho, dar uma adiantada. Há um relacionamento com alguém que precisa ser melhorado hoje? Tem alguém que você tem dificuldade no seu relacionamento pessoal ou interpessoal? Tenho, sim. Tem alguns relacionamentos que ainda precisam ser trabalhados na minha vida. Eu vejo que Deus tem agido, tem me mostrado, especialmente que Ele pagou para me reconciliar com Ele. Na verdade, eu que devia. Ele tem me ajudado a compreender isso. Mas ainda há pessoas que eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida para tirar as barreiras que ainda existem. Muito bem, meu irmão. Mais alguém? Essa é uma pergunta muito pessoal, né? É questão de considerar mesmo a nossa vida, porque às vezes a gente diz que está bem em relacionamento com Deus, está muito bem, mas e com as pessoas, né? Como é que está o nosso relacionamento com as pessoas? Bom, boa noite. Quem ia falar? Pode falar. Assim, eu sempre fui uma pessoa de personalidade difícil, né, antes de conhecer a Deus, e mesmo depois de conhecer por muito tempo. Então, a gente sabe que a gente está no constante processo, né, de transformação, de santificação, mas, assim, eu atingi um estágio bom, mas ainda não está perfeito, não, de quando uma pessoa me trata mal, ou tem um defeito que eu não admiro de maneira nenhuma, né, principalmente no local de trabalho, porque eu trabalho em escola, né, eu sou professora, então a gente interage com muita gente diferente da gente, né. E aí, quando alguém me trata mal, porque em todo lugar tem alguém que trata a gente com diferença, né? Eu ainda tenho dificuldade, assim, mas eu, pelo menos eu já aprendi nesses casos, passado o primeiro momento de raiva, né, de aborrecimento, colocar na mão de Deus e pedir para, em primeiro lugar, que Ele me permita perdoar aquela pessoa, né? Aí eu faço tudo para não me manter afastada, assim, né? Eu não falo mais com essa pessoa, não quero mais nem saber. Mas continuar insistindo no relacionamento, sabe? Peço a Deus para conseguir falar de outra maneira, né? Já é um avanço, uma coisa que a gente sabe que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando, porque eu sempre tive muita dificuldade de relacionamento, assim, pelo meu jeito de ser, né? Eu era muito explosiva, hoje em dia eu não sou mais, não, tá? Só mesmo em casos muito específicos da pessoa, assim, que eu me aborreço, né? Mas eu acredito, assim, que a gente, reconhecendo o defeito, né, a gente põe na mão de Deus que a gente vai mudando aos poucos, né?
Mas já mudei, eu diria, acho que 80%, mas ainda falta esse 20%. É Deus que molda nosso caráter mesmo, irmã. Ele vai moldando a gente. Dia após dia. Ele vai moldando a gente. A nossa vida. Sim, pode falar. Veja, Luiz, que a maior dificuldade da gente é em casa. Porque às vezes te ofende um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, e pequenas coisas, a gente pensa que a pessoa não fica magoada. A gente nem se toca, que ofendeu, né? E não chega lá para buscar essa restauração. É muito comum isso aí nos lares. Não só no meu lar, mas eu acho que em vários lares acontece isso. Sabe por quê? Há mais contato. Entendeu? Eu achei muito legal quando o Bruce colocou isso aí numa apostila, que ele disse, onde há mais contato, que é nos lares, há mais problemas. E esses problemas, às vezes, te esquece. Principalmente aqueles problemas pequenos. Entendeu? O problema é pequeno. Às vezes a esposa pede, fulano, vai lavar a louça lá. Eu não vou não, isso aí o problema é teu. Quer dizer, já ofendeu, né? Quer dizer, mas não está nem aí, né? Entendeu? A esposa pede para lavar a louça, então o esposo pede, olha, faz isso para mim, né? Traz uma água para mim aí. Por que tu vem buscar? Então, essas coisas aí ofende as pessoas sem perceber. Então, o contato, né, no lar é muito difícil, porque a gente está ali em contato todo o tempo, né? Entendeu? E fora, a gente precisa ter mais um cuidado ainda, entendeu? De ofender as pessoas, porque são pessoas desconhecidas, né? Porque hoje em dia, se a gente for ofender uma pessoa, mas se não for uma pessoa eleita, uma pessoa que não seja um cristão, é capaz de pegar uma resposta de volta muito dura, né? Aí já pensou, né? Mas em casa é assim, desse jeito. Eu vejo que a gente precisa melhorar em casa. Eu preciso melhorar em casa, né? Entendeu? Com relação a isso. Eu acho isso, entendeu? Com meus filhos, com a minha esposa, entendeu? Isso é muito importante, né? De melhorar em casa, né? Entendeu? Certo. Vou passar para a próxima pergunta. De que maneira você tem visto Deus trabalhando na sua vida? Acho que já foi mencionado sobre essa questão, né? Alguém falou aí, ventilou essa questão aí, já respondendo. Porque, na verdade, é como eu falei agora há pouco, Deus vai forjando o nosso caráter. Ele vai moldando a gente, lapidando a gente, dia após dia. E hoje eu sou diferente de ontem. Deve ser essa a ideia, né? Porque Deus vai mudando a gente. Na verdade, nós não mudamos nós. Nós não temos esse poder de mudança. É Deus quem vai mudando a gente. E no nosso relacionamento, como o Sabá falou, é onde a gente mais né, a gente vai se machucando. Alguém falou uma coisa bem interessante, disse, olha, se você não vai entrar, se você pensa em não se machucar, e você não quer se machucar, não entre em campo. Porque no campo, jogando, a tendência é se machucar. Então, nós estamos no campo, queira ou não. Nós podemos machucar, às vezes, sem querer. Nós precisamos também sermos humildes para pedirmos perdão. Não é nem desculpa. Né? Desculpa é o mundo que pede. Deus não diz, pede a desculpa um para o outro. Não. Perdoe um ao outro. Peça perdão um ao outro. Então, é isso. E Deus vai trabalhando na gente. Eu creio que, como a irmã falou, a irmã Nila, ela já vê algo, né, assim, da mudança.
do Senhor na sua vida. Lá está 80%, está quase chegando lá, viu, minha irmã? 80% já está bem na foto. Eu não sei se eu estou a isso não, viu? Porque realmente é o dia a dia. Ele vai trabalhando na foto, com certeza, não estou nem 50%. Mas é isso, tá? Você tem visto Deus trabalhar na sua vida nesse período? 50%. Tem algo aqui. Paulo sabia que os cristãos romanos estavam a ponto de enfrentar muitas dificuldades por causa das suas ligações com Jesus Cristo. De fato, houve uma perseguição muito forte contra os cristãos em Roma, alguns anos depois de Paulo escrever essa carta. Muitos morreram pela sua fé, né? Muitos morreram pela sua fé, porque a perseguição era muito intensa para os cristãos. Não querendo que eles vacilassem na fé por causa das circunstâncias difíceis que teriam de enfrentar, Paulo escreveu esta parte de Romanos 8. Ele queria que soubessem que Cristo não abandonaria seus seguidores durante os momentos mais difíceis. Estamos seguros porque sabemos que Deus tem um plano eterno para as nossas vidas. Por isso é que nós estamos seguros, porque Deus tem um plano eterno para as nossas vidas. Os planos de Deus são perfeitos e sempre serão realizados. Pelo fato de você ter um relacionamento com Ele, Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Vamos descobrir este propósito que Ele tem para nossas vidas, né? O plano, o propósito eterno, plano eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Eu já falei outra vez sobre esse bem aí, né? Se você quiser grifar essa palavra bem, é bem interessante. Que bem é esse? A gente vai ver logo daqui a pouco. Seu propósito, né? Marcaram lá? Já que Deus tem o quê? Tem um propósito para a tua vida, nada acontecerá fora do seu alcance ou do seu controle. De fato, tudo faz parte do seu plano perfeito para a sua vida. Tudo. Está doente, foi machucado. Outro dia eu falei sobre Silas, né? Paulo e Silas. Vocês sabem que Paulo e Silas, eles foram presos, né? Na cidade de Filipos. Irmãos, ele foi preso injustamente. Só porque Paulo havia tirado o demônio de uma jovem. Ele foi preso. Mas naquela prisão, com aquela prisão de Paulo e Silas, tinha um propósito. E o propósito era para a vida deles, claro, para o seu crescimento espiritual, mas Deus queria salvar alguém lá na prisão. E esse alguém era o carcereiro. Então, muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, sei lá, algo desagradável, né? Nós não podemos concluir com isso que está tudo errado. Não, tem um propósito em tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida tem um propósito. A irmã falou que ela é professora. Minha irmã Nila, eu fui muito tempo professor também. E professor de escola.
E é interessante que eu estava lá com meus alunos e acho que eu lecionei, acho que 9 anos. E é interessante que como Deus me colocou naquela escola, com propósito, porque eu aproveitava as oportunidades para falar de Jesus para os meus alunos. E hoje, depois de 9 anos, bem mais, 12 anos, está com 3 anos que eu não faço, mais que eu parei, mas pessoas que eu conheci há 12 anos, muitas dessas pessoas, eles estão buscando o Senhor hoje. Então, eu entendo que Deus me colocou naquela escola com o propósito de compartilhar, de investir a palavra dele na vida dos nossos alunos. Então, para que eu passo no concurso? Eu quero fazer um concurso público. Eu quero passar. É só para ganhar dinheiro? Claro que não. Tem um propósito nisso. Deus vai colocar a irmã Nila lá com seus alunos, com seus amigos professores. Algo que eu não posso ir. Onde eu não posso ir. Onde outro não pode ir. Eu fico pensando, por que Jesus transformou a vida de Nicodemo? Jesus transformou a vida de Nicodemo com um propósito. Porque Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era membro do Sinédrio. E Jesus não era bem aceito lá no Sinédrio. Jesus não era bem aceito no meio dos fariseus. Mas Nicodemos era. Ele tinha amigos lá. E através da vida de Nicodemos, outros também conheceram Jesus. O José de Arimateia também, ele era um fariseu e ele fazia parte do Sinédrio. E já foi, talvez, o fruto de Nicodemos. Então, Deus vai colocando, vai nos colocando em determinados locais, com as circunstâncias que acontecem adversas ao nosso redor. E Deus nos leva para aqueles lugares. Com um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui em Canudos e no Café Liberal? Vim de Canudos, passei 9 anos em Canudos. Vim para o Liberal agora. Por que eu estou aqui? Porque Deus tem um propósito. Para que eu possa conhecer outras pessoas. Para que eu possa levar o Evangelho para outras pessoas. Deus tem um propósito na nossa vida. Tudo. Por que tem a banca do Ceazão? Porque o Ceazão está naquele lugar ali. Um lugar estratégico. Lá na feira de Marituba. Com propósito. Não apenas de vender, mas de refletir o caráter de Deus através da venda daqueles produtos ali. Eu sei que eles fazem isso muito bem. Então, por que Deus te colocou em determinado local? Por que Deus te colocou na faculdade? Por que Deus te colocou naquele local numa praia, por exemplo? Praia é local de se falar de Deus? Também. Por que não? Por que Deus te colocou num barco? Talvez um barco onde está todo mundo chorando porque a ventania está grande, mas Deus te colocou lá. Por quê? Com um propósito. Então, tudo na vida tem um propósito. E Paulo fala disso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Já que Deus tem um propósito para a sua vida, nada acontecerá fora do seu controle. E, de fato, tudo faz parte do seu plano perfeito para a sua vida. Próximo, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, ou seja, conheceu Deus, né? Conheceu o Senhor, conheceu Deus, conheceu, Deus decidiu entrar no relacionamento conosco antes da fundação do mundo. Deus os predestinou. A palavra aí é Deus os predestinou, né? Aqui, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele se tornou o padrão, ou o modelo, ou o protótipo, né? Assim, para que nós também possamos ser.
de como nós seremos. Ele, Jesus, né? Ou seja, Deus, melhor dizendo, nos predestinou para sermos moldados para parecermos com Jesus. Então, todas as coisas, esse bem que ele fala lá, que todas as coisas cooperam para o bem, esse bem é realmente de nós sermos comparados com Jesus, para nos tornarmos a imagem dele. E aonde nós estivermos, nós precisamos representar bem Jesus. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja aonde nos colocar, nós precisamos sermos moldados. E as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para isso. Para nós sermos mais e mais parecidos com Cristo. A palavra predestinou significa que ele marcou o percurso das nossas vidas. Como um pedreiro ou um arquiteto, né? Que olhando olhando na planta, é isso? Marca com a madeira o local onde todas as paredes e cômodos de uma casa ficarão, antes mesmo de sentar um tijolo sequer. É interessante que o pedreiro sabe tudo. A gente vê aquelas linhas, né, entrelaçadas. A gente pergunta, o que é que vai ser aqui? Aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser o quarto de fulano de tal, aqui vai ser... já está marcada a casa. É interessante que assim como o pedreiro marca o local onde vai ser a casa, todas as paredes, né, com a linha, Deus marca toda a nossa vida. Toda a nossa vida está predestinada, ou seja, marcada por Deus. Aonde nós vamos passar? Aonde nós vamos ficar? Aonde nós vamos morar? Aonde nós vamos trabalhar? Onde nós vamos estudar? Para quê? Refletirmos o caráter de Deus. Só isso. É para isso que Deus nos coloca. Naquele emprego novo, a gente passa naquele concurso, a gente fica naquela escola por anos, é para a gente refletir o caráter de Deus. E as pessoas precisam conhecer Jesus através das nossas atitudes. A pergunta é, será que as pessoas têm visto Jesus através do nosso comportamento? Deus, conhecendo o seu caráter, e como você responderia, marcou os eventos da sua vida para guiar o seu crescimento e ter mais e mais intimidade com você. Ele tem um plano e está moldando sua vida para ser como a de seu filho, a fim de refletir seu caráter. Irmãos, isso é lindo demais. Nós estamos sendo moldados para nos tornarmos como Jesus. Isso é pretensão demais? Alguém disse uma vez para mim, eu disse, olha, eu quero refletir o caráter de Deus. Alguém olhou para mim e disse, isso é pretensão demais. Vocês acham que isso é pretensão demais? Para Deus é impossível ele nos tornar como Jesus? E nós sermos como os discípulos eram, que como eles foram chamados, lá em Atos 11, 26, foram chamados de pequenos cristos, né? Cristãos, cristinhos, porque eles refletiam o caráter de Deus. Atos 11, 26. Já que Deus tem um plano, né? Perfeito, a palavra é plano, tá? Para você, a sua vida está segura.
1 Coríntios 10, 13, afirma: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é sempre fiel a seus propósitos para as nossas vidas. Confiamos nele e não em nossas forças para assegurar a nossa salvação. Nós não estamos confiando na gente. Nós estamos confiando no Senhor. Ele é poderoso. Ele é fiel para cumprir cada um dos seus propósitos em nós. Na sua fidelidade, o seu plano perfeito para nossas vidas, Deus nunca permitirá, né? Deus nunca permitirá que as circunstâncias, né, ruins nos afastem dos seus propósitos. Ele nos protege das circunstâncias que danificarão a nossa fé, mas permite aquelas coisas que nos levam a nos aproximarmos dele, né? Então, coisas difíceis, coisas ruins, que poderão nos afastar de Deus, isso ele não permite para nós. Ele vai permitir algo que aconteça na nossa vida que nós podemos suportar, que vão fazer com que nós aprendamos a confiar e depender dele. Mas aquelas coisas que nos poderão afastar de Deus, isso ele não vai permitir. Por exemplo, Paulo sofreu muitos açoites, muitos problemas, mas tudo que ele dava conta de suportar. Deus nunca vai colocar um fardo tão pesado em nós que nós não damos conta de carregar. Exemplo: um pai desejava que seu filho fosse um homem íntegro. Para isso, o pai passava muito tempo com seu filho para transmitir seu caráter ao filho. Como modelo de um homem honesto e fiel, ele protegeu seu filho das amizades que poderiam influenciá-lo da maneira errada e encorajava seus relacionamentos com pessoas íntegras. Ele corrigia seu filho quando fazia algo de errado, instruindo-o no caminho certo. Uma vez seu filho foi flagrado colando no exame. O pai o deixou, né, sofrer as consequências. E o filho não passou de ano. Essa foi uma grande lição para o filho. E ele cresceu para ser um homem com a mesma integridade de seu pai. Como um pai sábio, ele sabia como orientar seu filho e quando deveria protegê-lo e permitiu que ele sofresse as consequências. A chave de tudo era o seu relacionamento com o filho. Passavam tempo juntos e adquiriam um respeito mútuo. Nosso relacionamento com Deus é a chave na formação do nosso caráter. Quando o adoramos e temos comunhão com Ele, seu caráter é formado em nós. Ele nos influencia por meio das pessoas que Ele manda em nossa direção. Ele nos disciplina e, às vezes, permite que erremos, mas nunca a ponto de nos prejudicar permanentemente. Ou seja, sempre Deus nos protege. Sempre Ele deixa. Ele deixa, às vezes, nós apanharmos. Mas Ele deixa a gente apanhar, não é para a gente cair fora. Não é para a gente abandonar. Mas é para o nosso próprio
crescimento. Por que ele tem este plano para a nossa vida? Ele nos preserva. Voltemos para Romanos capítulo 8. Né? Vamos voltar para Romanos 8. Para concluirmos, no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, chamou para a salvação, por meio do Evangelho, quando foi compartilhado conosco. A esses também justificou, ou seja, salvou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Glorificou. Página de número 33. Se Deus começou este processo, podemos ter a certeza de que o completará? Sim ou não? Sim. Sim. Se Deus começou esse processo na nossa vida, né? Podemos ter a certeza de que o completará? Certamente sim. Ele vai completar. A palavra glorificar neste versículo se refere a um momento no futuro, quando estaremos com Jesus, com nossos novos corpos e livres de toda a influência do pecado. Então, por que Paulo escreveu glorificou como se fosse um fato passado? Ele fez isso porque a nossa glorificação é tão certa que descreveu esse evento futuro, como se já tivesse acontecido. Ele não diz assim, ele nos glorificará. Ele diz, ele nos glorificou. É algo futuro, né? Mas é tão certa a glorificação que, para cada um de nós, que ele nos assegura isso. E aqui tem um exemplo. Vocês querem parar já? Já são 9 horas. Estão cansados? A gente pode parar aqui. E para a semana, nós poderemos dar continuidade. O que é que vocês acham? Tá bom aqui? Até aqui? Tá bom, para memorizar. Muita gente memoriza né? pouco. Então, nós paramos aqui. E para a semana, a gente dá continuidade. A gente vai parar aqui no exemplo, tá? Se for muito conteúdo, a gente esquece amanhã. Tá bom? Bora ler o exemplo? Só para terminar no exemplo? Bora. O exemplo. A seleção brasileira está ganhando de 6-0 da Argentina. E está no meio do segundo tempo. E a outra equipe já tem 2 cartões vermelhos. Mesmo faltando 25 minutos, o comentarista começa a falar da vitória brasileira como se já tivesse acontecido. O comentarista diz, o Brasil ganhou este jogo porque seus jogadores foram melhores, tecnicamente, e pererê parará. A vitória futura era tão certa que o comentarista podia até falar como se já tivesse acontecido. Por causa do plano perfeito de Deus, né? Por causa do plano perfeito de Deus, para nossas vidas e da certeza de que seremos glorificados no céu com Ele, Paulo podia falar desse evento no futuro, como se já tivesse acontecido. Estamos seguros porque Deus não muda. A gente para aqui e para a semana nós damos continuidade. Tá bom? Então, meus irmãos, era isso. Agradeço a Deus eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Espero que a aula hoje tenha sido esclarecedora para cada um de vocês.
E bem, Tá? muito. Se tiver Muito alguma proveitoso. dúvida, vocês podem entrar no meu privado aí, né? E a gente pode conversar, tá bom? Muito E proveitoso. louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Pelo crescimento espiritual de vocês, Amém. tá certo? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesse processo onde nós estamos vivendo, na questão da santificação, porque o Senhor nos chamou com propósito. E sabemos que o propósito, Pai, é de refletir a tua glória, refletir o teu caráter, e nos ajuda para isso. Na nossa própria força, não somos capazes. Só através da sua presença, da presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, o ser humano, nós enquanto cristãos, somos capazes, Senhor. O Senhor nos capacita, melhor dizendo. O Senhor nos capacita a glorificarmos o Senhor, nos ajuda. E todas as coisas vai convergir para a glorificação do teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por todos, pelos meus irmãos. A luta deles, Senhor, é a minha luta. As dificuldades deles é a minha dificuldade. Ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Dá-nos uma boa noite, um sono reparador. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.